Paz e bênção da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor da Santíssima Virgem, Mãe de Deus, preencha todos os vossos corações. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje eu quero falar um pouco a respeito do que está acontecendo no nosso Brasil. A grande e terrível perseguição a um servo de Deus, a um ungido, a um escolhido que Deus escolheu para despertar um povo que está como que adormecido, que está como que paralisado na sua fé. Frei Gilson é um jovem de 38 anos, um homem da sabedoria de Deus, movido pelo Espírito Santo, um padre aonde tem levado milhões de pessoas para aproximar-se do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ultimamente ele vem sido perseguido de forma infernal, de forma devastadora. Estão querendo eliminar, se pudessem, certos grupos de pessoas lixava este homem de Deus. Frei Gilson, ele é muito conhecido no Brasil pelas suas grandes pregações, orações, e ele fez um certo tempo atrás um desafio para os católicos, para rezarem o rosário na madrugada. Se levantar 4 horas da manhã, rezarem o rosário até às 6 horas. E muitas pessoas aderiram a essa proposta. É algo espetacular, sobrenatural, humanamente sem explicação. Como pode as pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão lutando, pessoas que estão cansadas, se acordarem de madrugada para rezarem e depois voltar para a sua rotina, recomeçar sua luta diária. E muitas milhões de pessoas estão fazendo isso. Por essa proposta, esse desafio que Frei Gilson falou, faça isso. Se você aceitar, grandes coisas, grandes maravilhas vão acontecer, como de fato está acontecendo milagres, bênçãos, graças. Só que há um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que detesta o amor, que vive nas trevas, que não aceita a luz, que se incomoda com aquilo que é anunciado, que é transmitido, que é o amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua proposta de retornarem a Jesus Cristo enquanto é tempo, para que não caia nas trevas. Esse grupo se incomodaram muito e uniram-se para destruir essa missão. No último dia, no Dia das Mulheres, dedicado às mulheres, Frei Gilson leu um trecho da palavra que está em Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler ele todinho. Na verdade, o Frei Gilson leu por completo, deu toda a sua narrativa, mas as pessoas que estavam desejando perseguir, cortaram o vídeo, apenas colocaram um trecho, uma partezinha do vídeo, onde dá a entender que Frei Gilson está a favor que a mulher seja escravizada, que as mulheres sejam dominadas, submissa aos seus maridos, que a mulher seja como que rebaixada, que ela não tenha o seu direito, que ela não possa crescer, que ela não possa sonhar. E isso causou
uma revolta nas pessoas por já estar revoltada por si mesmo, pelas suas condutas, pelo seu mau comportamento. Vocês vão entender, queridos irmãos, queridas irmãs, por meio da palavra. A palavra se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Seja submissos uns aos outros. Seja submisso uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele que é o Salvador do corpo. E como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos seus maridos. Maridos, tenha amor às suas esposas, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, a fim de santificá-la e purificá-la com o banho da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Portanto, os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Estas são palavras do Senhor. E estas, meus amados, e esta palavra foi a palavra que está gerando uma grande perseguição. Uma perseguição em massa a esse homem de Deus. Mas ele, por ser uma pessoa sábia, uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, ele está em silêncio, apenas continuando a sua missão, a qual não se abalou. Está crescendo cada vez mais a quantidade de pessoas que tem chegado a 1.300.000 pessoas na madrugada rezando. Há mais de 1.300.000 pessoas rezando ao mesmo tempo ao vivo numa live. Isto é sobrenatural. Isso é coisa do céu. Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não há de prevalecer. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Quem se destrói são os perseguidores, aqueles que não amam a Deus, aqueles que têm um propósito de destruir o amor, aqueles que não aceitaram o amor, por isso têm ódio em seus corações. E Frei Gilson tem recebido um grande apoio das pessoas que têm outra visão. Eu mesmo sou um desses que estou unido em oração na madrugada. Talvez há muitas pessoas que ainda não conheçam. Ele passou a ser mais conhecido agora por causa dessa perseguição. A minha grande amiga, irmã em Cristo Jesus, não sei se ela conhece, o Frei Gilson, que é de Portugal, amiga Flor Açoriana. Que Deus te ilumine, te abençoe, que a Santíssima Virgem te cubra com seu manto, minha irmã em Cristo, e derrame bênçãos sobre toda a sua família. Se você não conhece, procura conhecer a missão desse homem, desse santo aqui na terra, que tem desse grande candidato a santo, porque ele tem uma missão santa, porque ele é ungido, é um homem temente a Deus, é um homem que tem o dom da palavra, o dom da profecia, o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo. É um homem que alegra-se, quem é católico, alegra-se os corações, mas infelizmente há tantas pessoas que andam nas trevas, na obscuridade, que têm uma visão negativa,
que tem colocado esse homem como um demônio, um destruidor das famílias, que tem colocado ele como uma pessoa que persegue e quer destruir as mulheres, que tem preconceito, que são muitas palavras diabólicas contra esse servo de Deus. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos orar, vamos procurar de forma muito persistente e santa unir-se a Jesus em oração, unidos aos nossos irmãos, para ter essa aproximação de Jesus, com Jesus e com Nossa Senhora, porque a perseguição não para por aí. Há um tempo de muita dificuldade. Na nossa igreja, o nosso Papa Francisco está muito doente. A igreja está sendo perseguida, está sendo destruída de todas as formas. Há uma perseguição infernal, mas Deus está acima de todas as coisas. Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas, e o mal não há de prevalecer. Que nosso Deus te ilumine, te abençoe, te enriqueça de todas as graças. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela está falando a respeito de que a mulher deve ser submissa aos seus maridos. Deve ser submissa ao seu marido. Mas não é no sentido, queridos irmãos, não é no sentido de ser escrava, rebaixada, pisada. A palavra de Deus está falando, também dando o mesmo direito para o esposo, para que ele ame da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Como Cristo amou a igreja e ela é submissa na obediência, nas regras, nos mandamentos, da mesma forma também o marido ame a sua esposa. Não escravize, não rebaixe, não sinta-se acima dela. Mas quando se fala de submissão, que foi isso que cortaram o vídeo e colocaram só que o homem, a mulher teria que ser submissa ao marido, como que escrava, como dominada, isso que causou uma revolta, porque as pessoas maldosamente escutaram, procuraram ter conhecimento da leitura por completa, mas só colocaram esse trecho. Cortaram o vídeo e não leram o resto, que vai falar que é o mesmo direito, iguais. A submissão não é no sentido de escravizar, de diminuir, de destruir, de pisar, de humilhar, de não deixar a mulher crescer, sonhar, conquistar, mas é no sentido de que os dois devem estar unidos em comunhão, submisso à igreja. Deve compartilhar do mesmo sentimento, deve se compartilhar do mesmo respeito, do mesmo amor, submisso no sentido desse crescimento pela obediência à igreja de Cristo, aos mandamentos do Senhor. Não é no sentido de diminuir um ou outro, porque Deus amou todos por igual, porque Deus não ia permitir que esta palavra ficasse só nesse sentido para dar um contra-testemunho ou uma certa mal impressão de que a mulher teria que ser mais rebaixada. Mas ele é muito claro, a palavra é muito clara, é porque quem está repleto de maldade só lê uma parte daquilo que é uma aparência, é uma leitura fora do contexto, e o resto é pretexto, né? Isso é um pretexto para a ação diabólica. Mas a palavra de Deus, ela é santa, é construtiva, é grandiosa, nos indica o caminho da unidade, da salvação para todas as almas, do amor fraterno, sem exceção. Que o Deus te abençoe, que o Deus te ilumine, te encha de todas as maravilhas e graças que Ele oferece para nós. E vamos rezar, e vamos orar, e vamos clamar, e vamos fazer penitência, e vamos ser esses guerreiros da parte do Senhor, que um dia a recompensa vem
por Ele mesmo. Bendito os meus escolhidos, bendito seja vós que procurou a ter em obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.